todo o estado de São Paulo, pelo Grupo Tati, assiste a partir de agora mais uma edição semanal do programa Pode Cá Liberados. E hoje o entrevistado implacável, polêmico presidente da histórica CPI da Covid, governador do Amazonas, senador da República, Omar Aziz. A seguir. Podemos entrar aí nas suas casas? Se vocês permitem, de coração aberto e sincero, o desejo de Deus, saúde, alegria e vitórias em suas vidas, de seus familiares, de seus amigos, neste 2024. A 26ª edição do já consagrado programa de entrevistas Pode Cá Liberados, um talk show diferente de tudo o que você já viu na televisão brasileira. Aliás, obrigado pelos elogios de Boni, meu amigo e meu ídolo da televisão brasileira. Hoje é uma entrevista de novo especial que vocês vão conhecer melhor este homem público respeitado em todo o Brasil e consagrado no nosso querido estado do Amazonas. Antes de apresentá-lo e agradecê-lo por essa sua disponibilidade, hoje a ausência, infelizmente, da minha irmã de 30 anos, Leila do Vôlei, porque teve uma viagem partidária para Maceió. Ela pediu desculpas já para o nosso amigo raro e especial, porque ele é amigo nosso, o senador Omar Aziz, que foi vereador, vice-prefeito, deputado estadual, foi tudo o que ele quis, governador do estado, segurança pública, secretário, segundo mandato como senador da República, eleito governador no primeiro turno com 60% dos votos, tem uma história irretocável. E eu queria começar, além de agradecer, evidentemente, aos novos estados que compõem hoje, em rede mundial, pelas plataformas das TVs Smarts, LG, Samsung, iOS, Android, Comando da Sul TV no mundo inteiro. E no Brasil, estamos agora em todas as TVs fechadas, canais 70 da Sky, 519 NET e Claro, e em todas as TVs abertas. Chegamos, portanto, cobrimos o Brasil inteiro. E, senador Omar Aziz, primeiro eu percebo em ti, antes de mais nada, uma gratidão que eu não vou esquecer nunca. No momento mais difícil dos meus 5 anos e meio de mandato, que eu pensava em renunciar, depois daquele AVC que você se lembra que eu tive no plenário, você foi o único senador, isso com 6 meses de relacionamento aqui, que ligou para mim e disse: Cajuru, vem para minha casa, fica aqui, descansa um pouco, para de trabalhar do jeito que você está trabalhando, vem para cá, fica aqui. Eu fiquei interessado em te falar isso e desejoso em te agradecer isso, porque as pessoas aí do outro lado acham que as nossas relações aqui não são boas, acham que um tem problema com o outro e acham que aqui não tem ser humano. Então aqui tem. E esse aqui, além de tudo que ele é um ser humano. Então, já entrando na primeira pergunta e você ficando à vontade na sua apresentação. Omar, como amazonense, eu percebo, depois de tudo que você fez e se consagrou na vida pública, o maior prazer que você tem mesmo, na minha opinião, é ser senador. Não é não? É ser político. Errei? Não, é ser político. Eu gosto de política. Eu não faço da política o meio de vida, mas faço da política o meio de poder ajudar as pessoas, o meu estado, ser solidário, porque eu já passei por tudo. Então, Deus e o povo do Amazonas já me concedeu tudo aquilo que um político sonha. Sim, claro. No seu estado. Claro. Fui vereador, deputado estadual, fui vereador mais votado, deputado estadual mais votado, vice-prefeito, secretário de obras, secretário de segurança, vice-governador. Aliás, histórico secretário de segurança pública. Quando eu vou lá, todo mundo fala isso para mim. 2 vezes secretário de segurança, de vice-governador, governador reeleito, senador, e agora o povo do Amazonas e Deus me concedeu essa reeleição. Foi uma reeleição difícil. Dificílimo. Muito difícil. Porque a criminalização dos políticos, a forma como se criminaliza os políticos, se coloca todo mundo no mesmo nível, Caju. Você cita um fato que para mim não tem absolutamente nada de anormal convidar um amigo para passar uns dias na minha casa, no momento que ele está com dificuldade. Não é dificuldade financeira, não era dificuldade, é saúde. Sim. Eu falei contigo de madrugada. De madrugada. E você estava muito abatido, e eu disse: Cajuru,
tudo passa, né? Tudo passa da vida da gente. A gente é sazonal demais. Tem coisas que a gente não imagina que vai acontecer e acontece. Às vezes você perdeu uma filha. O mundo não foi feito para a gente enterrar um filho. Pelo amor de Eu Deus. já enterrei uma filha. Pelo amor de Deus. Você está me entendendo? Mas as filhas não morrem. Não. Lá de cima ela está te protegendo mais ainda. E ela era uma menina com uma deficiência. E eu fiz uma promessa para ela, se no dia eu fosse governador, eu criei um programa para deficientes. Criei o maior programa para deficientes do meu estado. Criei uma secretaria para deficientes. E ajudei muito. Que aliás acho que nunca teve no Brasil. Não, lá no Amazonas não. E ajudei não, em muito. outro estado também não. Secretaria para deficiente não. Não tenho conhecimento. Ajudei muita gente, não tenha dúvida que eu ajudei. Eu entrava na casa de uma pessoa, mandava reformar, adequar o quarto, dava acessibilidade. Eu construí 30 mil casas em 4 anos. Todas as casas que eu construí no estado do Amazonas eu coloquei no nome das mulheres. Olha. E eu dizia bem assim, se o cara te largar, ele que sai da casa, que a casa é sua. Está no seu nome. Então ele não tem direito, porque o homem tem mania de querer se separar, a mulher tem que sair e ele fica. Né? Então lá não. E o Eduardo Braga falou para mim, que é teu amigo pessoal e nosso, né? Que é uma referência para mim como você é, que as casas superam, tipo, Minha Casa Minha Vida, longe, né? São melhores, né? Tem acessibilidade. Aquilo que o Lula, né, reclamava muito. Faz uma janelinha pequena, precisa pelo menos uma janela que o casal fica ali olhando a rua. Claro. Tá certo? Uma coisa que te dá. E bem acabadas. Bairros totalmente urbanizados, com os equipamentos necessários, com escola, transporte, delegacia, escola para ensino fundamental, escola para ensino médio, unidade básica de saúde. Uma estrutura, você não pode... Que é o que o Lula está fazendo agora só. Você não pode fazer casa e entregar... Em Pombais, né? Deixar a pessoa lá, a Deus dará, né? Aí não vai dar, porque ela realmente não tem condições. Mas isso você faz com prazer. Quando você diz, você gosta de ser senador? Tudo aquilo que eu fiz na política, eu fiz com prazer. Quando eu fui vereador, fiz o melhor que eu podia. Quando eu fui deputado, fiz aquilo que eu melhor podia. Como secretário de segurança, como secretário de obras também. Como governador, fiz tudo aquilo. Agora mesmo eu estava em Parintins, passei 2 dias em Parintins, no Festival Folclórico. Só eu ver aquele bombódromo que foi construído por mim. Eu sei. Tá certo? Aquela multidão ali, vendo uma questão cultural diferenciada no meio da floresta amazônica. Aquilo te enche de vaidade. Claro. Você fica vaidoso. vaidoso. Pro resto da vida, né? Aquilo parece que é uma coisa que você fez, né? Então, aquilo te vê como você colocar um filho no mundo e formar o filho. Você vê ali uma etapa cumprida da sua vida. Quando você faz uma obra, aquela obra é bem utilizada, aí você diz, é uma etapa da sua vida, né? Você mesmo, a gente critica, né? A gente elogia, mas nunca é da forma de querer prejudicar alguém, é sempre na tentativa de querer ajudar essa pessoa. Né? Tá entendendo? Pessoal, nós não temos nada um contra aqui. Pelo amor de Deus. Eu tenho uma relação com os 81 senadores. Eu só não tenho com um. Eu sou amigo pessoal de 80. Eu me dou com todos e te digo com maior sinceridade, com todo respeito a todos eles, divirjo muito. Nós temos divergência, mas não somos inimigos, nós somos adversários de pensamentos diferentes. Mas não uma coisa de vida ou morte, é meu inimigo. Não é. Eu acho que é esse. O convívio no parlamento, ele é muito importante. Você é duríssimo, mas você não é mal educado. Não. Mas você é duro. Eu sou duro nas minhas posições. Quando você discorda de alguém, você discorda na cara dele. Mas também, nas costas. Meus adversários não são mole comigo, não. Eles são duros também. Né? Eu sei o que é enfrentar adversários duros e de grande potencial. Agora, você tem posição, eu tenho uma posição. Todo mundo sabe aqui no Senado, no Brasil e no meu estado, da minha relação pessoal com o presidente Lula. Então, eu torço muito para o presidente Lula dar certo.
Mas não quer dizer que eu tenho que gostar de alguns ministros dele. Não gosto. Não é que eu não Verdade. goste. Marina, se você Eu fala claramente. divirjo claramente dessas pessoas e acabou. Há uma divergência de pensamento. Voto, você e eu somos parecidos. É. Nós não votamos a favor do governo em tudo. Não, tem coisas que eu não voto. Então, tem questões aí que são pautadas, que a gente tem que debater, porque é a nossa obrigação debater, mas que também muito oportunismo do momento, Sim. correto? Corretíssimo. É muito oportunismo do momento. Essa questão do aborto, um exemplo. Né? Mas com Muita cenas gente ridículas aqui. tem muita gente aí querendo, para um segmento importante, cristão, querendo tirar proveito. Eu não entro nessa. Eu acho que as pessoas não têm que te avaliar por um pensamento, mas sim pelo conjunto de ações que você faz. Então eu acho que, na minha posição, eu sempre digo, o outro dia até dei uma entrevista e disse, olha, aborto não é o homem que tem que discutir, o homem não aborta. Claro. A cabeça da mulher, o útero da mulher, a corpo, ela que Logo, a sofre desenho é dela. fisicamente e mentalmente, Cajuru. Certíssimo. Tá certo? Então é um debate que elas é que tem que trazer para nós e nós queremos isso. Certíssimo. E a gente vai dizer sim ou não, mas eu acho que o debate tem que começar por elas. Aí tem homem aí querendo sabe, aquele negócio de querer aparecer. Não, porque eu vou fazer uma lei. Mas você vai fazer uma lei para mulheres? O que é isso? Tá brincando. Não, você vai fazer uma mulher para mulheres? Se você vai fazer uma lei para indígenas, sem discutir com os indígenas, sem dizer o que eles pensam, porque tem muita coisa que o indígena não participa. Não participa. Na minha região, por exemplo, o Cajuru, o Amazonas tem todo tipo de minério. Até urânio tem. Urânio tem. Para quem não sabe o que é urânio enriquecido, Nossa Senhora. ele se torna uma bomba atômica. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia. Tem urânio. São terras indígenas. Aquela riqueza está embaixo da terra. Eles estão passando necessidade, fome, não têm direito a absolutamente nada. Vivem uma vida como se fosse há 300 anos atrás, da mesma forma, você está me entendendo? Uma alimentação precária, uma saúde precária, uma série de coisas. Você não tem que discutir com eles se eles querem ou não aquela exploração sustentável desses minérios para que eles possam usufruir disso. Tem que discutir com eles. Não, mas vem aqui alguém em Brasília que mora em Copacabana que dita a regra lá pra gente. Você pode ver. Nós temos uma ministra da Avenida Paulista, que é a ministra E ele fala isso indígena. no plenário todo dia, gente. Aí, Marina Silva. Não, você fala? a Sônia Guajajara. Guajajara. Não tem absolutamente nada a ver com a nossa... Você tá falando de outra 77 etnias, que eu conheço todas no meu estado e tenho relação com todas, eu sei muito bem o que eles pensam sobre essa questão. Eu falei de Marina Silva porque você é o senador que mais bate forte nela. Não é bater nela. Nela que eu falo no trabalho. Olha só, a Marina serve a interesses internacionais, não é interesse dos brasileiros. Bote isso na sua cabeça. Só para você ter uma ideia, outro dia o Plínio, que Valério é um estudioso, do Amazonas. é um estudioso Jornalista? dessa região, do interior, nasceu no Juruá, lá em Arunepé, é caboclo. Ele mostrou os dados da emissão de gás carbônico. A China, 33%, Estados Unidos, 20 e poucos por cento. A Europa todinha, todos aqueles países europeus, inclusive França, Alemanha, Inglaterra, todo mundo que quer ditar norma, como é que a gente deve conduzir a nossa política socioambiental, emite mais gás carbônico que o Brasil, que emite apenas 2,2% de todos 100% que é emitido hoje no planeta. Não, mas nós estamos proibidos. Agora estava lá a Simone Tebet, que foi senadora conosco, Sim. que é uma grande amiga minha, sua amiga também. Minha irmã. Eu moro Tá na certo? casa que era dela. Então, veja bem, a Simone estava lá colocando as saídas e a integração da América do Sul, entre nós. Tem coisas que a gente pode comprar entre nós estamos comprando de outros países, né, que não estão na América do Sul. Mas integrar esses países nós temos que ter o quê? Nós temos que ter uma logística, nós temos que ter infraestrutura, nós temos que chegar com preço competitivo, uma série de coisas. Que hoje não é fácil, porque o Brasil e os países da América do Sul, quase todos, têm dificuldade de investimento. Você tem que atrair
empresários interessados em fazer esses investimentos. Se você pegar os grandes investimentos que foram feitos, se você pegar a ferrovia que foi feita após a Guerra Civil dos Estados Unidos, foi empresários que bancou, não foi o governo. Claro. Os empresários bancaram. Você pega o Canal do Panamá, primeiro foi empresário americano lá para dentro, morreu muita gente de malária, depois veio o chinês na segunda leva, você está me entendendo, para ampliar o canal ali. E assim vai, assim vai. Então nós temos condições de fazer isso. Mas o Brasil hoje, ele passa por grandes dificuldades, Cajuru, muito mais por solução de continuidade em programas. Sim. Um mandato de 4 anos, com renovável por mais 4 anos, muitas vezes chega a eleição e o cara, para se reeleger, faz qualquer negócio. Qualquer coisa. Tá bom? Ele não está nem aí porque vai sobrar do governo. Ele vai embora. Ele desonera isso, desonera aquilo. O déficit é maior. Você pega aí o presidente reclamando do juro. Para quem interessa os juros altos? Para quem tem dívida e recebe juros. Claro. Que hoje o maior problema nosso é a quantidade de juros que nós pagamos para os credores. Que é abissal. Que quanto maior esse juro, maior a quantidade de recursos que nós temos que repassar. Então, essa é uma questão que tem que ser discutida. Aí falar, não, o dólar tal. Fala muito, Cajuru, e eu até brinco. A Faria de Lima e o mercado financeiro brasileiro, uma criança recém-nascida que você pega no colo, quando ela está nascendo da mãe, é mais forte que o mercado brasileiro. O mercado brasileiro é muito sensível. Sensível demais. Não, uma criança recém-nascida não tem a sensibilidade que o mercado brasileiro. Verdade. Né? Então isso tudo a gente tem que analisar, e como político, muitas vezes nós não somos bem compreendidos. O trabalho que a gente faz aqui diuturnamente não chega no Estado. Não chega, Cajuru. Não te ilude. Não há reconhecimento. As pessoas hoje, com as redes sociais, Cajuru, elas preferem ver coisas que são ruins, que elas possam rir, ver a desgraça dos outros, do que ver uma coisa, uma proposta boa. Eu vejo pela rede social. Quando a gente posta alguma proposta, alguma coisa, um projeto, o número de curtidas é 1. Quando você coloca um negócio que não tem nada a ver, mas que está tendo uma polêmica, aí o número de curtidas, de comentário, ele quadriplica. E o nível baixíssimo. E esse nível, as pessoas elogiando e outros te criticando. Isso provoca morte social. Porque você comete uma injúria com a pessoa tem mãe, tem pai, tem esposa, tem filho. Então a nossa segunda e penúltima parte do Pode Cá Liberados volta porque vocês estão vendo a amplitude do que você pode conversar com o senador Omar Aziz do Amazonas, qualquer assunto de economia, meio ambiente, enfim, ao que representa o estado do Amazonas. Ele falou de urânio, de tudo, nós vamos falar da Amazônia com ele. Agora, não tem como começar esta próxima parte sem falar naquilo que ele fez história na vida dele. Foi a CPI, quer queiram, quer não, engulam quem não aceitar, como diria o Zagallo. Foi a mais importante de todos os tempos, a CPI da Covid. E o Omar Aziz deu um show de independência, né, na presidência. Foi uma coisa impressionante, não tem como você não reconhecer. Nós queremos falar sobre isso. E na questão do aborto, eu só esqueci de fazer uma colocação ao senador, que eu queria saber qual foi o grau de irritação dele. E vocês do outro lado, por gentileza, brasileiras e brasileiros, nossas únicas vossas excelências, reflitam e comentem. Ou seja, uma mulher estuprada, se ela fizer aborto, ela seria condenada com um tempo maior do que o estuprador. Isso chegou a ser motivo de debate por mais de 6 horas no Senado Federal, com direito à cena ridícula de uma mulher encenando o feto. Nós voltamos já. Senhoras e senhores, nossos únicos patrões, voltamos com uma segunda e penúltima parte do programa já consagrado na televisão brasileira, chegando ao mundo inteiro. Nós agradecemos a todas as nossas parceiras em canais abertos, fechados, nas redes sociais. O meu canal do YouTube é ao seu dispor. Obrigado pela audiência, pelos comentários, o seu like, o seu compartilhamento com o maior número de pessoas que você puder, por fineza.
e que é o Cajuru, que é o @CajuruOficial. O senador Omar Aziz, com toda a história política dele, não tem como abrir. Antes de falar de CPI, só saber que grau de irritação você teve, Omar, como homem público que não aceita injustiça, quando você ouviu essa definição. Uma mulher estuprada, se ela fizer aborto, ela teria uma condenação maior do que a do estuprador. Não, você muda a lógica do crime. Muda completamente a lógica do crime. E o que aconteceu também é que o próprio autor teve que recuar sobre isso, né? Aí ele justificou que a ex-primeira-dama que falou e tal, deveria ter conversado com ela antes. Né? Esse é verdade. Quando você vai mudar de opinião, que depois da repercussão? De toda a repercussão, e você fazer autocrítica é salutar. Certo? Mas antes, como é uma coisa muito polêmica, você tem que procurar conversar com vários setores, segmentos e tal, antes de entrar com o projeto. Porque você sabe que vai criar polêmica. Se fosse para criar só polêmica, não. É um projeto que ia andar, ia ser discutido. O próprio Arthur Lira deu uma recuada também, disse que não tinha urgência, que ia discutir. O próprio Rodrigo Pacheco se posicionou, as lideranças no Congresso, a sociedade se mobilizou muito sobre isso. Quando eu falo sobre esse assunto, eu recebo críticas e elogios, mas eu tenho posição. Então, a minha posição é muito clara. Eu sou contra o aborto. Né? Já existe a lei que fala sobre isso. Agora, uma criança, e aí mais de 95% dos abusos são cometidos dentro da própria residência, uma criança de 11 anos, 12 anos de idade, ser obrigada a ter essa gestação e tem que conviver com isso o resto da vida. Mas com 12 anos uma criança não tem condições de ser mãe. Me desculpe, mas não tem claro condições. Que não tem. Tem pessoas que têm mais de 20 anos que ainda não têm o equilíbrio necessário, não têm a maturidade necessária para ser mãe. E quando não tem a condição financeira? Não, eu acho que o lado financeiro, tem uma música, não sei se é a Dona Irã Barbosa, que Deus dá o frio conforme o cobertor. Conforme o cobertor. Adorei. Tá certo? Bem, todos nós, sempre a gente tem que dizer assim, Deus nos dá o frio conforme. Todos nós já passamos muito frio. Sim. Muito. E ele vem com a coberta, eu já passei muitas dificuldades mesmo, do ponto de vista pessoal, familiar e tal. Mas sempre tive muita fé em Deus e sabia que Deus, eu sou cristão e sou por convicção. A minha mãe era uma pessoa que quando chegava na terça-feira, a novena dela era sagrada. Terça-feira, novena no Nossa Senhora de Aparecida, lá no bairro de Aparecida, em Manaus, entendeu? Conhecida por todo mundo. Então ela era uma pessoa que orava muito pela gente. A minha relação com a comunidade evangélica no meu estado, quando fui governador, até hoje como senador, sempre foi muito grande. O André Mendonça, sim. Ministro do STF. Ministro, sabe do meu esforço para ele ser ministro, porque é um homem do bem. Do bem. É um homem do bem. Ele, o Zanin. Não, o André, que ficou naquela questão. Foi. Evangélico, não sei o quê, nada. Aquela bobagem. É uma bobagem. Claro. Você não é pecado você ter uma religião, desde quando é pecado. O importante é que ele é terrivelmente honesto. Ele é honesto e correto. Isso, então, eu sou uma pessoa que tenho muito carinho pelo ministro André e não me arrependo um minuto de ter votado e pedido voto por ele. Tá certo? Por falar em pedir voto, eu não posso deixar de deixar claro aqui para o Brasil inteiro que eu tive a honra de ter sido o primeiro senador a subir na tribuna e dizer, gente, não tem nenhum nome melhor, mais preparado e mais qualificado para presidir essa importante CPI da Covid, que vai ser engavetada, eu não tenho dúvida. E também eu tenho que ser grato ao Omar Aziz, que ele é um dos poucos senadores, assim como Marco Antônio Villa, um dos poucos jornalistas, que reconhece que a CPI da Covid só existiu porque eu, Cajuru, entrei com um mandado no Supremo Tribunal Federal nas mãos de Luiz Barroso, chamei o Alessandro para entrar comigo, ele topou, ele pensou, mas eu fui e lutei porque eu sabia que não teria CPI e que a gente não teria a histórica, né, a histórica discussão
aberta, com transparência, evitando que nós tivéssemos mais de 1 milhão de mortes. Chegamos a 700 mil, a recorde. Mas com o quê? Com o equilíbrio, com a força na presidência, no comando do Omar. Omar sabe o que ele passou em várias sessões, não era fácil, porque tinha cada opinião que era insuportável. Mas eu queria saber dele, que é o entrevistado, qual foi para você o melhor momento da CPI, da Covid, qual foi o pior momento, e também dizer que se foi uma escolha sua, porque para mim o relatório dele foi implacável, Renan Calheiros. Deixa eu dizer, melhor momento eu não te digo que houve, porque era um momento de muitas mortes. Foi nesse momento que eu perdi meu irmão. Ah, você perdeu seu irmão, eu me lembro, é verdade. 10 anos mais novo do que eu, perdi muitos amigos. Todos nós perdemos amigos. Fala, irmão, um abraço pro Aziz, teu irmão. Tá, obrigado. Fala em São Paulo. Você sabe, Cajuru, que a gente não pode dizer que teve um bom momento. Eu acho que o momento mais emocionante para mim da CPI foi o depoimento e a presença das filhas que não desistiram do pai. Sim, eu me lembro demais. Da Prevent Senior, que ele estava internado, ele veio com muitas sequelas da Covid, a CPI, com muita dificuldade, mas ele foi, e já a Prevent Senior já tinha desistido dele e as filhas não deixaram de desistir. Eu sairia da UTI, iria para um chamado leito híbrido e lá teria maior dignidade e conforto e meu óbito ocorreria em poucos dias. Seria ministrado em mim uma bomba de morfina e todos os meus equipamentos de sobrevivência na UTI seriam desligados. Felizmente, minha filha não concordou. Eu fiquei 120 dias internado, estou aqui vivo e com saúde. Eu acho que eu sou um sobrevivente. Então aquele momento foi para mim um momento mais emocionante que eu vi. Aí você não tem como se emocionar e se entristecer com o que aconteceu no meu estado, a falta de oxigênio, pessoas morrendo porque não tinha oxigênio para respirar. Eu lembro. Tá certo? A gente tem que conseguir de madrugada. E aí tinha uma pessoa aqui em Brasília que imitava uma pessoa com falta de ar e tal, aquelas coisas todas. E assim mesmo, sem essa sensibilidade, muita gente dizendo que é cristã, acreditando que ele é um Deus, é um Salvador e tal. Então isso não dá, esse tipo de coisa. Então esses momentos não são alegres, são tristes. Triste. Né? Então um momento de alegria foi a gente ter concluído, o Renan ter feito um relatório espetacular. E ali a participação do G7, do Tasso Gereissati, do Otto, do Eduardo, do Humberto, do Rogério Carvalho, Soraya. da Soraya, da Simone, da Leila, você está me entendendo? Da Zenaide, que participou, do meu querido líder, amigo, fraterno, senador, reeleito senador e hoje líder do governo, Randolph, que foi meu parceirão. Parceiraço. Você está me entendendo? Vice-presidente. Então teve muitos senadores que estavam muito presentes ali. O próprio João Paulo Prats, que estava sempre ali, não fazia parte, mas estava ali. O Isalci também, sempre presente. Tinha lá o contraponto do nosso pensamento, que eu tenho que reconhecer que eles faziam o papel deles. Claro. Tá certo? Divergindo das ideias, mas não são meus inimigos. Era uma CPI com 11 membros, com alguns com modo de vista do pensamento e outros com outro ponto de vista. Mas sim, a CPI ela existiu e teve a repercussão que teve, eu acho que por dois fatores. Era uma coisa que estava na cara de todo mundo. Todo dia. Toda hora. Era um momento de isolamento, as pessoas estavam em casa, então eles não tinham outra coisa para fazer senão que ver a gente. Então, deu muita repercussão. E a posição nossa, os depoimentos, o que a gente chegou a descobrir, a gente caminhou, infelizmente, agora não, a Procuradoria está reabrindo alguns casos que estavam, nós estamos... Doutor Paulo. O Paulo Gonet. Paulo Gonet, que é um craque. Que infelizmente o ex-procurador não o fez, você está me entendendo? A própria Polícia Federal também avançou, foi fraca, não quis avançar nessa coisa. Porque aí você tem, além desses crimes que foram cometidos contra a humanidade, tá certo?
você também tem os crimes que foram cometidos na compra de vacina, na logística, numa série de outras coisas que a CPI levantou. Pra você ter uma ideia, os hospitais do Rio de Janeiro federais, todos eles são comandados por milícia. Comandados por milícias. Por milícias, tá? Não é comandado pelo Estado brasileiro, não, é milícia. Isso é verdade, você sabe disso. Tá bom? Então, veja bem, isso tudo a CPI chegou, encaminhou e tal. Se não foi... Nós vamos entregar para o Ministério Público Federal, no Rio de Janeiro, e para o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro. Os caras não mexeram uma linha, uma palha. Fica bem. Né? A Prevent Senior, nós fizemos a denúncia, andou, mas nós não fomos atrás do CNPJ, nós fomos atrás do CPF. Isso. Não era interesse nosso quebrar a Prevent Senior, ela tem uma importância muito grande para 500 mil associados, que são pessoas idosas. Né? Então, nós não tínhamos interesse nenhum de quebrar a empresa, mas sim responsabilizar aqueles que, de uma forma irresponsável, eles estavam prescrevendo medicamentos que não eram compatíveis com a doença que nós estávamos tendo, que era uma coisa irresponsável. Você vê os laboratórios, se você vê o crescimento e a publicidade que o Conselho Federal de Medicina fazia para eles, né, de venda de ivermectina, cloroquina, hidroxicloroquina e outros medicamentos que não tinha absolutamente nada, não resolvia absolutamente nada, eles aumentaram a produção enorme, tá certo? Ivermectina, tu sabe muito bem, ela serve para matar piolho, para outras coisas, não serve para matar a Covid, que era um vírus que totalmente desconhecido e nós não tínhamos. Então, se você disser qual foi um momento feliz, foi na conclusão do relatório. Agora, o momento todo era de muita tristeza, era todo dia. Teve um dia que nós chegamos a 4 mil mortes, em plena CPI. 4 mil mortes num dia. Eu estava no hospital, eu estava em Goiânia. Pois é, num dia, 4 mil mortes. Né? E se você vê os milhões de brasileiros que felizmente não chegaram a óbito, mas que têm sequelas irreversíveis. Irreversíveis. Sequelas coronárias, sequelas mentais. Você tem sequelas nos rins. Né? Você tem várias sequelas que essa pessoa vai ter que se cuidar e se tratar o resto da vida, porque não tem volta para isso. Não tem volta, é verdade. Senador Omar Aziz, nós temos vários assuntos. Imaginem o quadro Defina em uma palavra com o polêmico Omar Aziz, corajoso, implacável e histórico como homem público, indiscutivelmente, do Amazonas para todo o Brasil. Agora, tem assuntos mais importantes também da Amazônia, que eu vou deixar para a última parte que vem aí agora, o último intervalo, que é o menor da televisão brasileira, do nosso Podcast Liberados em rede mundial de televisão, nas plataformas Smart TVs, LG, Samsung, iOS, Android, no comando da Sul TV, aquilo que evidentemente o mundo fala, a Amazônia. Qual a pergunta que eu vou deixar para rapidinho vocês tomarem conhecimento, na opinião desse homem com a experiência política que ele tem de vereador até onde ele chegou? Qual o presidente da República que mais respeitou e que melhor tratou a Amazônia? Voltamos já. Brasileiras, brasileiros, minhas únicas vossas excelências, voltamos para a última parte do consagrado programa de entrevistas Podcast Liberados. Hoje, infelizmente, sem a minha companheira entrevistadora, irmã de 30 anos, Leila do vôlei, senadora, que faz história no Brasil e fez no mundo inteiro, das quadras para a sua vida pública aqui no Distrito Federal. Ela que é de Taguatinga, né? Que tem gente que acha que a Leila é do Rio de Janeiro, mas não é. É do Brasil. Ela é do Brasil, é verdade. É do mundo, né? Aí, gente, eu vou até mudar. Porque no intervalo rapidinho aqui, o que ele falou, eu falei, não, isso aí vai bombar. Porque o programa vai bombar mesmo, nas redes sociais, nas TVs. Na segunda-feira vou mandar audiência para ele, para a assessoria dele. Ele vai ser um dos campeões de audiência dos 24 até agora que deram entrevista. Os campeões até agora foram o Leonardo, o Romário, o Alckmin, o Haddad, né? Então, aqui, o Otto Alencar foi muito bem também, deu um show também, mas se prepare. Ele vira no intervalo, eu falei, eu vou te perguntar sobre o Botafogo. Apaixonado por um time de João Saldanha, por um time de Zagallo, né? Por um time de Didi, Folha Seca.
E aí ele fala algo do Flamengo, que eu vou ficar calado, vou ouvir. E nação rubro-negra, não xingue o Mar, por favor. Não, eu tenho muitos amigos do Flamengo e gozo eles. Você brinca, né, cara? Brinco, lógico, né? Todo mundo sabe que eu sou... Botafogo é um time que todo mundo quer bem. Ninguém é adversário, quer massacrar o Botafogo. Mesmo jogando futebol, todo mundo respeita pela história que o Botafogo tem. Até porque o que o Botafogo tem, nenhum outro time brasileiro teve, Nunca. tem ou vai ter Ou vai ainda ter. na história do futebol brasileiro. É verdade. O que é? Uma base campeã mundial. Que nenhum vai ter. Os outros já tentaram, aí já teve base do Flamengo, Cruzeiro. né? A base do Flamengo de 82, 86, Vai perdemos perder, uma Copa. Quando o Botafogo tinha uma base na seleção brasileira, nós fomos tricampeão do mundo. É só E pegar- graças ao botafoguense João Saldanha. Também. Né? O Garrincha. Garrincha. Né? E outros, Didi, Gerson, Zagallo Nossa, e outros aí que nós tivemos. Vamos lá. Então não é só um. Como o Santos também deu uma grande contribuição para a formação da seleção. Hoje não. Hoje você forma uma seleção brasileira, você não sabe nem quem são os jogadores. Não. Botaram o Savinho para jogar. Eu falei, onde é que esse De cara onde é? jogava? Não, eu juro, eu não sabia. Eu também não sabia. Eu acompanho futebol. Você acha que Cara, 5 jogos, 4 pênaltis. você estava como botafoguense ou como um Não, torcedor mesmo? eu tô de brinco, de Tá de sarro. sacanagem, tá de sacanagem. Sarro dos meus amigos flamenguistas. Rapaz, eles me perturbam muito, meu irmão. Por causa Tu é doido. por causa das suas opiniões Por sobre causa do Botafogo? Botafogo, coitado. O Botafogo não ganha nada, eles ganham, né? Aí eles me gozam, mas eu também tenho que fazer algumas ações em cima deles. Você está levando o Tércio a sério ou não? Quem? O Tércio do Botafogo? O dono. Rapaz, americano. ele até contratou bons jogadores. Olha, veja bem, o Botafogo tem uma base boa. Ele não tem a consistência, ele não tem um banco. Não tem um elenco, né? Não tem um elenco, como o Flamengo tem um elenco. Isso. O Palmeiras tem um Tem elenco, elenco. tá certo? Então, um time que chega na Série A, que quer disputar um campeonato que tem 38 jogos, ele tem que ter uma equipe principal, mas tem que ter uma reposição também, porque como são muitos jogos, você vê É uma maratona. É uma maratona. Quando o Tiquinho se machucou no Botafogo, você viu que nós perdemos uma força de ataque. Ele estava muito bem o ano passado. Esse ano ele não está tão bem como estava o ano passado. Esse ano o Júnior Santos é que tem resolvido muita coisa do Botafogo. Aí tu pega, quando tu tira o Bruno Henrique, a Arrascaeta e tira o Gerson do Flamengo, o Flamengo não existe. Esquece. É ou não é verdade? Verdade. É. Time dependente. Tipo independente. E tem um cara que tem muita sorte na frente, que faz muito gol, que é o Pedro, tá certo? Tá jogando bem. Bem demais. Bem demais. Né? Devia estar na seleção brasileira. Também acho. Porque nós não temos um centroavante ali fixo que diga, esse cara ali, vamos cruzar a bola que ele vai estar ali para definir. Mas se você vê, Cajuru, gosto muito de futebol. E como botafoguense eu sofro muita gozação, né? Que meu time, a torcida não cabe numa Kombi. Eu disse, não, uma cabe que se eu levar só meus amigos botafoguenses, Pronto, cabe tranquilamente. O time tem torcida no Brasil Mas inteiro. aí eu digo, não, mas tem uma coisa que vocês nunca vão ter. Não nessa era, nem nessa vida. É um time campeão mundial, uma seleção campeão mundial, que a base é do Botafogo. Porque os outros times que tentaram não ganharam a Copa. Tá certo? Então vocês não podem falar sobre isso. E a outra coisa é porque realmente, ou é coincidência ou não, mas se marca muito pênalti. Né? Demais. Demais, muito pênalti. E aquele jogo, por exemplo, que o Botafogo ali desandou, que nós perdemos para o Palmeiras, depois de estar ganhando 3-1, fomos perder aquele jogo, que expulsaram aquele zagueiro, que nem joga mais no Botafogo, ali, aquele lá nos incomodou bastante. Para você ali teve rolo? Não, é difícil, porque, olha, o ser humano é passível de erro, pode até curvar ou não, é passível de erro. Você toma uma decisão ali naquele momento de emoção. Você viu que foi domingo, marcaram um pênalti pro outro Flamengo, o cara ia bater e daqui a pouco desmarcaram o pênalti, porque estava vergonhoso demais. Estava vergonhoso, né? Aí teve um pênalti que marcaram no Bruno Henrique, que aí o Flamengo ganhou. Aquele pênalti, para mim, no meu ponto de vista, depois de você olhar 100 vezes, o árbitro não olha 100 vezes, ali é um segundo. Por isso que é muito difícil você criticar ou falar. Ele está vendo o lance, inclusive. É muito difícil a gente julgar quem está ali na emoção. E o jogador é manhoso.
Eu joguei bola, eu fiz mais gol que o Romário. Ah, não, aí não, é difícil. Ele sabe disso. O cara que... Você falou isso na frente dele. Ele sabe, eu lembro. ele sabe, porque tem um cara lá em Manaus, o Gilson, ele, desde quando a gente era criança, que ele marcava o número de gols que eu fiz, eu cheguei, eu tenho mais gols que o Romário. É que eu me machuquei, eu não fui para a seleção brasileira, você não conhece. Mas já que você está falando, já que você está falando de façanhas, vamos falar de outra então, vem cá. Como é que, pô, gente, senador da República é jantar todo dia, se deixar ele vai para 300 quilos. É uma coisa de louco aqui a vida, porque nós temos amigos que convidam a gente sempre. A gente sempre teve, você já foi na minha casa já, inclusive, né, com a Simone Tebet, jantar com todos os senadores, né? E não seja de oposição, de situação, a gente não tem isso. Lá a gente vai conversar coisa boa. Mas como é que você conseguiu, Omar Aziz, senador da República, vivendo em Brasília, com essa culinária toda, perder 23 quilos em um mês e pouco? Eu perdi em 3 meses, 28. 28 em 3 meses? É, foi um monjado. A Leila falou que nem atleta. Não tem nem correr. Com 65 anos, tu acha que eu correndo 20 km por dia? Eu não vou correr. Primeiro que eu não vou correr. Você não vai correr 25. Segundo que eu não sou um atleta de alto rendimento. Não, é um medicamento que tem aí. Não sou eu que estou tomando. Quem me prescreveu que é a injeção. Foi o deputado Arthur Lira e o deputado Elmar Nascimento. Foi eles que disseram para mim o medicamento. Só que é lógico que você precisa procurar um médico, um nutrólogo, uma pessoa especialista. Não vá tomar isso aleatoriamente sem você fazer os exames necessários. É um medicamento que realmente... A minha glicose era 130, 140. De hoje está 90? 80. 80 é menina. É isso aí. 80 é menina. Então, tem muita gente lá no Senado tomando, viu? Até a Soraya está tomando, tá? A Soraya eu que dei para ela. O primeiro eu dei para ela, dei um para a Leila ficou com medo. Porque você foi o único, na verdade, que eu tomei conhecimento que não teve nenhuma sequela. Não. Por enquanto, não. Eu tive diarreia, eu tive demais. Mas você perde muita massa muscular. Perde muita massa muscular. Aí você tem que fazer algum exercício para repor essa massa. Porque o que cuida de velho é os músculos. Exatamente. O velho que não tem músculo, a tendência é ele fazer qualquer queda, qualquer bate, que quebrar a perna, você está me entendendo? Então, não é que eu me considere um velho, mas eu também não sou, eu já sou idoso. Então você prefere essa Monjaro do que aquela outra? Aquela outra nunca provei, não. Como é que é o nome da outra mesmo? Ozempic. Ozempic, Essa está sendo processada nos Estados Unidos. Está sendo, é? Está. Porque as pessoas que tomaram, porque na prescrição, na bula, os americanos não foram alertados da perda muscular. Então quem perdeu massa muscular está processando a Ozempic. Perfeitamente. Tá certo? Porque lá, como aqui a Anvisa, e vamos deixar claro, hein? O presidente da Anvisa é um homem seríssimo. Seríssimo. Um homem do bem. Do bem. Eu liguei para ele para perguntar, vem cá, vocês autorizaram a venda de Monjaro? Sim, senador, está autorizado. Vão fabricar no Brasil? Não. A indústria francesa, ela na época da Covid, por falta de respeito à ciência, eles foram embora daqui. Foram embora daqui. Você está me entendendo? Quer dizer, ela produz hoje bilhões por mês. É um negócio maluco. Tomou conta. Mas para tomar esse medicamento, volto a dizer, isso aí não sou eu que estou prescrevendo. Recomendação, gente. Não. Eu tomei, agora, eu procurei médicos para me orientar e depois fiz os exames necessários para saber, porque você perde ferro, você perde muita coisa. Então, Cajuru, não é uma coisa que a gente que não é médico, não é especialista, fica dizendo, toma isso que isso faz bem. Tipo aquela coisa. Tô com dor aqui, não toma fulano, toma isso. Esse negócio brasileiro tem mania. Aliás, você entra na casa de qualquer pessoa, seja ela uma pessoa humildezinha ou uma pessoa rica, se tu for num canto da casa, vai ter lá um negócio com uma cruz vermelha e lá tá cheio de remédio, você tá me entendendo? Porque todo mundo tem uma farmáciazinha em casa. Todo mundo. Imagina o hipocondríaco, né? Não. O Serra era. Da Atena, meu irmão. O Serra senador comigo. Serra também. Serra, gente boa demais, um homem inteligentíssimo. Ficou na história com ministro da Saúde. O Serra, eu dizia bem assim, o Serra, ele saía de casa e ele ia na farmácia da esquina e disse, qual é a novidade? Aí eu não dou conta, não. Voltando aqui. Mas a Leila, é a segunda raiva, Leila.
A primeira foi quando eu te assistia quando tu errava. Aí eu ficava com raiva de ti. Depois que tu acertava, eu te aplaudia, né? Porque eu digo isso pra ela. Leila, tu já fez muita raiva pra mim, jogando vôlei. Mas ela era uma ponta excepcional, né? Que canhota, hein? Que louco. Hã? Uma mãozada daquela lá. Deus o cara não levanta, não. Você sabe que ela falou aqui na entrevista, que ela foi entrevistada, ela é entrevistadora e foi entrevistada por mim. Ela contou aqui, o Brasil inteiro morreu de rir. Um cara chegou, ela estava num bar e ela estava de mini saia normal. Um cara veio e botou a mão na perna dela. Ao botar, Omar, ela deu uma canhota no cara. O cara caiu. Ele ficou meia hora no chão. Vocês se lembram da entrevista dela, né? O cara ficou meia hora e ela ficou chutando o cara. Ele, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Você imagina uma canhota da Leila? Não, mas ela, sabe o que é? Ela tem que te contar as histórias do jogo contra as cubanas. Cuspe na cara. Não. Ela tinha aquela Marielle, parece. Sim. Que ela, Mireia, né? É Mireia. Era uma baita jogadora, porque ela subia assim 2 metros. Pelo amor de Deus. Aí ela sobe, elas ficavam loucas. Porque toda vez que ela subia para bloquear, não chegava nem perto, e ela pá. Aí ela, quando caía, elas caíam, aí ela virava para a Leila, sobe, Tica. Essa eu não sabia. Não, pergunta para ela. Essa eu não sabia. Irritava as brasileiras, ela. Infelizmente a televisão tem tempo, a gente está chegando, mas eu queria objetivamente, por gentileza, porque tem o quadro, define uma palavra que com você vai ser imperdível. Para você, o melhor presidente da República em relação à Amazônia, quem foi até hoje? Lula? Disparado? Disparado. É? Por quê? Lula, porque tem 2 épocas, tem 2 momentos. Veja bem, os militares, na década de 70, eles abriram as grandes estradas, certo? Mas que foram depois abandonadas. E como não chegou o desenvolvimento naquela região, essas estradas elas foram deterioradas. A BR-319, várias outras estradas ali. A ferrovia foi construída por eles, né? Tem muita coisa que eles fizeram de importante. Eles ocuparam a Amazônia. O Comando Militar da Amazônia é o maior comando militar que tem no Brasil. Tem 25 mil homens, para você ter uma ideia, né? Mas em termos de chegar, distribuição de renda para as comunidades indígenas, para os povos originários, você está me entendendo? Que nós temos na nossa região, através de programas sociais, através dos distritos sanitários indígenas e uma série de coisas. Sim, foi o presidente Lula. E, vamos ser sinceros, os outros presidentes que o sucederam também não pararam com isso, né? Nem a Dilma... Não ignoraram, nem o próprio Bolsonaro. A questão ambiental é uma divergência, a gente tem que discutir, porque não asfaltar a BR-319, dizer que nós somos incompetentes para cuidar de 400 quilômetros, é melhor fechar as portas do Brasil. É o que eu digo, olha, nós somos solidários ao povo gaúcho. Totalmente solidários ao povo gaúcho. Hoje, passando por um momento dificílimo. A gente tem seca e cheia na Amazônia. Lá nos nossos rios, no meu estado, no Amazonas, nós não temos enchente. Enchente é aquela que vem em minutos. Sabe aquele negócio que vem e vai subindo. Não. As nossas cheias, elas são programadas. A gente tem mais ou menos uma noção aonde vai chegar. Por quê? Porque no mês de abril, no mês de maio, o Amazonas subiu 2 centímetros. Quando o rio Amazonas, que nasce no Peru, vai descer, vai enchendo lá no alto, na tríplice fronteira, que é Brasil, Peru e Colômbia, a gente tem noção quanto o Rio Negro aqui embaixo, quanto o Juruá, o Purus, o Madeira, vai subir ou não. E quando ele não enche, como não encheu esse ano, também sabemos da seca que virá. Claro. Então é programado. Agora é diferente do que aconteceu no Rio Grande do Sul. Diferente do Rio Grande do Sul. Que é uma enchente. A enchente, ela é imprevisível. Tá certo? O rio transborda, meu irmão, e vai levar tudo. Vai tudo, acabou. Você também é de uma região que você tem previsibilidade cheia e seca. Graças a Deus. Tá certo? Você tem essa previsibilidade. A gente vai entrar no quadro Definir uma Palavra, que encerra o programa Pode Cá Liberados, mas de 0 a 10, qual é a nota que você dá, senador Omar Aziz, para o ignorante que diz que a Amazônia é um saco furado? A internet, a pessoa fala o que quer. Fala o que quer porque tem gente que diz, vamos fazer a regulamentação do uso. Ah, não, isso aí é cercear o direito. Liberdade de expressão.
Direito de expressão é uma coisa, ofensa, e passar, transmitir ignorância para os outros é outra totalmente diferente. Bem, todo mundo está esperando, está na hora então. Defina em uma palavra. Senador Omar Aziz, em uma palavra, por fineza, defina Lula. Um grande brasileiro. Em uma palavra, defina Jair Bolsonaro. Um homem que não acredita na ciência. Em uma palavra, defina a Amazônia. O berço do mundo, a maior diversidade. Não dá para ser uma palavra, porque eu sou tão apaixonado pela Amazônia, que é o estado que eu venho, é a maior biodiversidade da humanidade, e ali está a cura de muitas doenças hoje que você não encontra uma medicação. Sem dúvida alguma. O senador da reforma tributária, teu amigo da querida Manaus, do Eduardo nosso Braga. querido Eduardo Braga, em uma palavra. Uma pessoa muito inteligente, com uma visão muito macro da economia e do estado do Amazonas. Em uma palavra, o ministro Haddad. Está fazendo um grande esforço, tem um respeito muito grande do Congresso, e eu espero que dê certo tudo aquilo que ele tem feito. Em uma palavra, agora... Eu não estou dando uma palavra, né? É difícil, Não, mas não tem né? problema. O cara aumentar um pouquinho, ainda mais você, pelo amor de Deus. Que isso? Mas assim, em uma palavra, alguém que você aqui já criticou, mas às vezes em uma palavra você define e vai falar algo que ninguém falou no Brasil até hoje. Em uma palavra, a ministra Marina Silva. A Marina Silva, não dá para ser numa palavra. A Marina Silva é uma pessoa humilde, que vem de uma infância difícil, como milhões de brasileiros, não é só ela não. Milhões de brasileiros. Ela teve uma oportunidade, ela foi senadora da República pelo estado do Acre, mas que tem que pensar mais no Brasil e nos brasileiros. Perfeito. Para fechar, em uma palavra, Omar Aziz. Sou muito voluntarista, mas sou uma pessoa que tem palavra e tenho posições e sou correto naquilo. Minha palavra, para mim, é uma questão de honra. Se eu der minha palavra, eu não volto atrás. Eu já falei na tribuna do Senado que ao ir em Manaus, simplesmente o que eu mais ouvi do senador Omar Aziz é que a coisa mais preciosa nele é exatamente a palavra, que eu acho que é o que mais falta hoje na nossa vida pública. Omar Aziz, só te agradecer, Deus saúde a você, a tua família, tá? Um abração no teu irmão, na sua família toda. Você sabe muito obrigado. Você é do meu coração. Também, do coração mesmo, meu respeito, a minha admiração. Eu respeito tenho como você. referência aqui, tá? E me ensine na presidência da CPI das apostas, né? E da próxima vez estarei aqui com a Leila e contigo. Se Deus quiser. Gente, Deus saúde, pátria amada, agradecidíssimo. E agora Rio de Janeiro, agora São Paulo, agora Minas Gerais, Distrito Federal, enfim, em todas as nossas capitais, em todo o país e também em todo o mundo, agradecidíssimo. Todo o estado de São Paulo, pelo Grupo Tati, acaba de assistir mais uma edição semanal do programa de entrevistas Pode Cá Liberados. Até o próximo final de semana.